O texto para a mensagem dessa noite se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. João 7, de 1 a 13. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, vistos que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, e eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Vamos ter ainda uma breve oração. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos-te que o mesmo Espírito que a inspirou para que fosse registrada, também ilumine as nossas mentes, a nossa compreensão, também daqueles que estão nos acompanhando, para que ela possa atingir aquele propósito, o Teu Espírito, nos nossos corações e nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é: Onde estará Ele? Uma referência a Jesus. Onde estará Jesus? E destacamos o versículo 11 que diz: Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará Ele? Jesus se atrasou intencionalmente para a festa dos tabernáculos. Era uma das grandes festas judaicas, ao lado da festa de Pentecostes, da festa da Páscoa. E era também o segundo ano do ministério de Jesus, o ano da sua popularidade, e ele retardou intencionalmente para que as pessoas não tentassem usá-lo politicamente. Inclusive, essa era a ambição dos seus próprios irmãos, que lhe diziam: Deixe esse lugar e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Mas quando Jesus chegou na festa, ele acabou esfriando os ânimos daquelas pessoas que queriam utilizá-lo politicamente, através do seu discurso, e mesmo os agentes do templo que foram para prendê-lo não conseguiram fazê-lo, e ficaram impressionados e disseram: Jamais alguém falou como este homem. Jesus impressionou profundamente ali diante daquelas pessoas que pretendiam prendê-lo, e, na verdade, ele era a figura principal daquela festa, se tornou a figura principal da festa dos tabernáculos, mas ele tem sido a figura principal em todos os dias, em todos os séculos. Milhares de pessoas que, por certo, estavam naquela festa,
ninguém perguntava por elas. E muitos têm passado pelo mundo sem serem praticamente notados, a não ser num círculo muito reduzido, no âmbito familiar ou na sua vizinhança. Mas Cristo é a figura excepcional. As principais obras de arte, na história da arte, ele é o motivo principal, na música, na literatura, e, na verdade, Jesus é aquele que divide os séculos, antes de Cristo e após de Cristo, Anno Domini. E bem disse a respeito dele um cético chamado Renan. Ele disse, se não for a Deus, mereceria sê-lo. Mesmo uma apreciação do ponto de vista humano, segundo aquele cético, ele se impressionava com o caráter ímpar, com a figura de Jesus Cristo. E muitos passam nessa vida, como se diz, em brancas nuvens. E muitos sequer deixam saudades. Mas Jesus era a figura destacada como tem sido, que não necessitava, inclusive, dizer o seu nome, mencionar o seu nome, bastava o pronome para designá-lo. As pessoas perguntavam onde estará ele. O simples pronome, as pessoas já sabiam de quem se tratava. É claro que nós vamos ver o porquê as pessoas diziam, às vezes, o pronome e não mencionavam o seu nome. Mas Jesus é conhecido também pelos seus títulos, um mestre por excelência, o seu ensino, a profundidade do seu ensino. É conhecido como Redentor, como Salvador, e nós vamos pensar um pouco por que as pessoas perguntavam por Jesus naquela festa. Todos estavam indagando, todos queriam se aproximar de Jesus e perguntavam onde estará ele, onde Jesus está. Há muitos motivos pelos quais as pessoas perguntavam por Jesus. Um deles, simplesmente, a curiosidade. As pessoas, muitas vezes apáticas, sem amor, sem ódio, mas pelos milagres, pela personalidade de Jesus, tinham aquela curiosidade de vê-lo, de conhecê-lo. E assim acontece também nos dias de hoje, de muitos que se aproximam dos cultos, dos movimentos religiosos, por uma questão de curiosidade. Que nós vamos pensar de um enfermo que tem um remédio eficaz e que mantém aquele remédio sem ingeri-lo, sem tomá-lo, apenas como um objeto de curiosidade. Nós não podemos aproximar-nos de Jesus apenas por conhecimentos, por curiosidade. E alguns se aproximavam também tendo muitas dúvidas a respeito da pessoa de Jesus. Nós vemos que quando Jesus se negou a satisfazer os desejos materiais, materialistas de muitos que o seguiam, alguns se retiraram, mas mesmo assim outros estavam em dúvida. Ele disse, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O sinal é aquilo que aponta para a realidade. Eram sinais que apontavam para a pessoa de Jesus. Mas a grande multidão estava interessada mais nos benefícios, benefícios materialistas. E Jesus falou claramente com ele, vocês estão aí me seguindo não por causa dos sinais que apontam para a minha pessoa, mas vocês estão me seguindo porque, na verdade, vocês comeram os pães, a multiplicação dos pães, e vocês estão fartos. Talvez, com certeza, estariam buscando novamente outros milagres. Também essas pessoas que estavam seguindo a Jesus tinham algumas dúvidas. Nós vemos nesses textos seguintes, havia uma murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Então, muitos achavam tratar-se de um charlatão, e outros reconheciam na pessoa de Jesus a sua bondade. Também, mais adiante diz, eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Não era contestado até aqui. Então, porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que esse é de fato Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é.
E havia até um certo preconceito pela origem de Jesus, de uma região pobre da Galileia. E outros diziam, ele é o Cristo, outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Na verdade, Jesus nasceu em Belém mesmo, mas ele começou o seu ministério nessa região pobre a que nos referimos, a Galileia. Mas haviam bastante dúvidas a respeito de Jesus, do seu ministério, e também hoje muitas pessoas têm dúvidas e são inquietas, muitas dúvidas a respeito da identidade de Jesus. Para muitos, um espírito iluminado, para outros, um grande profeta, mas eles não têm aquela convicção real da pessoa de Jesus, como nós professamos no credo apostólico. Também outros queriam saber de Jesus por causa até do desprezo e do ódio. Eles nutriam ódio por Jesus. É possível que talvez por isso não dissesse seu nome. Onde é que ele está? Onde ele está? Onde estará ele? Usavam apenas o pronome de uma forma depreciativa, é uma possibilidade. E hoje há também quem pense estar servindo a Deus, mas perseguindo os que pregam o Evangelho. O apóstolo Paulo, antes Saulo, quando teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, caindo por terra, ele ouviu de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito, respondeu, quem és tu? Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Outros também, como Caifás, líder religioso, ele disse, não convém que ele viva. Outros por causa de interesses, com os próprios irmãos de Jesus, que queriam que ele fizesse seu marketing pessoal. Por que não te tornas conhecido do mundo? Uma pessoa que faz as coisas que tu fazes, não pode permanecer na obscuridade em oculto. Mas, felizmente, algumas pessoas perguntam por Jesus ou perguntaram por Jesus, movidas por um espírito de amor. Muitos recordavam e eram agradecidos pelos milagres recebidos. Quem sabe a cura de um cônjuge, a cura de um filho. E entre essas pessoas também havia um aparente inimigo, mas que se interessava realmente pela vinda do Mestre, um homem chamado Nicodemos. Mas é uma pergunta que nós devemos fazer. Por que nós perguntamos por Jesus? Por que nós estamos interessados em Jesus? Será que podemos dizer, como Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Quando as pessoas decepcionadas porque Jesus não se adequava aos seus pensamentos, às suas vontades, e realmente ele trouxe um ensino novo, ele veio dos céus, muitos o abandonaram, e Jesus disse a Pedro e aos discípulos, vocês também querem ir? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo. Ele tinha plena convicção da identidade de Jesus. Ou como o apóstolo São Paulo que disse, para mim o viver é Cristo. Essa frase poderia ser completada por muitos de forma diferente. O que é a vida para muitos? Mas para Paulo, ele era apaixonado por Cristo, disse, para mim o viver é Cristo. Muito bem, então são os diferentes motivos pelos quais as pessoas perguntam por Jesus. Curiosidade, dúvida, muitas vezes com desprezo, ódio, ambição material, mas muitos perguntam por ele movidos pelo amor. Onde está Jesus atualmente? Quando nós queremos encontrar uma pessoa, nós devemos primeiro investigar os lugares que essa pessoa frequenta, onde se encontra. E uma vez os discípulos perguntaram a ele, não eram discípulos ainda, perguntaram a ele, antes de serem discípulos, mestre, onde assistes? Onde o Senhor está atendendo? Onde será que Cristo encontra-se hoje? Onde Cristo está no momento? Nós podemos afirmar com toda a segurança firmada das Escrituras
que Jesus está nos céus. Que Jesus está nos céus. A ascensão de Cristo é um dos grandes aspectos do ministério de Cristo. Não só o seu nascimento, sua encarnação, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, mas também a sua ascensão gloriosa. Nós encontramos aqui narrado por Lucas, no livro dos Atos, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então Jesus foi elevado corporalmente. Ele ressuscitou corporalmente. E a Bíblia também ensina, através do apóstolo São Paulo, da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, assentado à direita de Deus. O seu corpo glorificado está nos céus, e por isso devemos buscar as coisas lá do alto, lá de cima. Não ficarmos presos a essa terra. Diríamos também que Cristo está na Igreja universal, na Igreja católica, que é a comunhão de todos aqueles que foram lavados no sangue de Cristo e que o aceitam como Senhor das suas vidas. É composta de todas essas pessoas, a Igreja de Cristo aqui na terra. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está com a sua igreja. Os discípulos aprenderam isso naqueles 40 dias em que ele esteve de maneira invisível, antes de subir aos céus, e se tornando visível em algumas poucas oportunidades. Uma delas, para o incrédulo Tomé, 8 dias antes havia um ajuntamento dos discípulos, ele não estava presente, e quando ele foi avisado que Jesus havia estado entre eles, disse que ele não cria. Mas Jesus apareceu a Tomé. Também na pesca maravilhosa, quando os discípulos tinham que enfrentar a vida, porque eles tinham toda esperança em Cristo, agora voltaram a ser pescadores, haviam pescado uma noite toda e não haviam apanhado nada, quando Jesus apareceu a eles e eles não o reconheceram de imediato, e Jesus disse que lançasse a rede e eles colheram uma quantidade imensa de peixes e ficaram ali aturdidos, porque era o Senhor que estava entre eles. A presença de Cristo modernamente, nos dias atuais, é uma presença espiritual, não menos verdadeira, mas espiritual. E Jesus está presente hoje, e Deus se manifesta não só como se manifestou nos dias dos reavivamentos, da história dos reavivamentos, ou como no dia de Pentecostes, mas Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós diríamos que Jesus está presente na igreja local, que faz parte da grande igreja de Cristo na terra. E essa igreja local que nós fazemos parte, tem sido, de uma certa forma, prejudicada nesses dias em que nós não podemos nos reunir, celebrar os sacramentos e mantermos comunhão com Deus e uns com os outros. E talvez muitas pessoas que são crentes nominais não sei se voltarão, porque eles estavam totalmente dependentes de ouvir um sermão dominical, dependentes de outras pessoas, não tinham uma vida particular, uma vida pessoal de comunhão com Deus e com oração. E nós não sabemos como essas pessoas nominais aí estão no momento, né? Mas Jesus está presente na igreja local também. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Esse é um texto que fala sobre disciplina. De 2 ou 3 combinarem aqui na terra, será também confirmado nos céus, mas fala que Jesus estaria onde 2 ou 3 estivessem presentes.
E nós, quando vamos ao culto e vamos nos encontrar com outros irmãos, nós devemos eliminar toda interferência mundana. Nós não podemos ir para um culto pensando no jogo do futebol, o que vamos fazer logo ao sairmos, né? Ou achando que aquele momento é um momento de prejuízo. Mas o culto ele deve ser aguardado com todo carinho e preparação e uma participação efetiva, para que sintamos aquilo que aqueles discípulos de Emaús sentiram quando disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho e nos falava e nos expunha as Escrituras? Aqueles homens receberam primeiro uma mensagem que foi ao intelecto, mas que desceu ao coração deles e moveu os seus passos. E a nossa palavra deve ser para aqueles que estão ausentes nos trabalhos. Às vezes ausentes por motivo plenamente aceitável, porque às vezes idosos, doentes, ou numa época como essa. Como os discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Cristo também podemos dizer que ele está no lar. Onde estará ele? Ele está no céu, ele está com a sua igreja universal, está com a sua igreja local, e ele está também no lar. Às vezes nós pregadores dizemos algumas coisas muito simples. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus realizou muitos milagres em lugares públicos, nas praias, mas muitos milagres realizou nos interiores dos lares. E ele disse a Zaqueu: hoje eu quero ficar na tua casa. E isso é possível não somente em lares onde toda a família é cristã, mas mesmo às vezes onde o marido é incrédulo, a esposa é incrédula, é possível. Porque Paulo nos ensinou o seguinte: que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Na verdade, nenhum cristão deveria casar-se com um incrédulo. Mas aqueles cristãos ali de Corinto, quando se converteram, às vezes se converteu o marido, a mulher não, às vezes a mulher se converteu, o marido não. E eles diziam: que agora, como vão ser os nossos filhos? O que nós vamos fazer em relação aos nossos filhos? E Paulo falou: não, eles são santos. Porque se o marido ainda não é um cristão, e a mulher vai santificá-lo pela convivência. E, da mesma forma, o contrário, e também em relação aos filhos. Na verdade, Jesus está no céu, corporalmente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Está espiritualmente conosco, na igreja universal, na igreja local, no nosso lar. Mas a questão de lar, há uma diferença. Às vezes nós estamos num lugar e não estamos nos sentindo exatamente confortáveis ou sentindo-nos tão bem. Há uma diferença quando ele foi na casa de Simão, o fariseu. Ele foi gentil, ele participou ali de todo o evento. Mas quando ele foi à casa de Lázaro, Marta e Maria, era diferente. É diferente quando Jesus está em um lar, onde ele é acolhido, onde ele é honrado, onde ele é adorado, e em outros lares que tem apenas uma formalidade. Nós vamos concluindo dizendo por que nós necessitamos a Cristo. Por que aquelas pessoas queriam a Cristo? Nós vemos que alguns queriam prendê-lo, inclusive matá-lo. Nós vamos a Cristo para que ele nos salve. Jesus, naquela mesma festa, ele disse algumas coisas da maior importância. Ele disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles eram escravos do pecado, escravos da religiosidade. E disse: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Então Jesus foi dizendo coisas da maior importância. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele teve, naquela festa, grande oportunidade de falar publicamente, e ele foi objetivo. Ele falou de alguma coisa que pouco se fala, às vezes, no meio cristão. Ele falou sobre a libertação, sobre a vida eterna, porque essa é a mensagem principal. E naquela festa
que Jesus foi, ele teve no último dia da festa, o dia mais importante, o dia que as pessoas estavam ali no auge daquela festa. Diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Ele falou em voz bem alta para que todos pudessem ouvi-lo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Naturalmente, não era uma sede física, que quando estamos com sede, nós sentimos realmente a importância, né, da água que Deus nos dá. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu ser, fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, ele mesmo está dizendo que quando ele fosse glorificado, então o Espírito viria. Nós perguntamos por Jesus porque precisamos que ele nos console. Precisamos de direção e consolo todos os dias da nossa vida. E ninguém poderá fazer como ele, transformando vidas e enchendo de paz. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele disse à mulher: mulher, não chores, tem bom ânimo. Há um hino que cantamos: quão bondoso amigo é Cristo. Ele é o amigo que não nos escorraça, que não nos abandona, é o amigo para sempre, e ele, na verdade, é o melhor amigo, é o amigo excepcional, e nós precisamos dele não só em matéria de salvação, mas como aquele que nos consola e nos dirige. Precisamos de Jesus para que participe das nossas alegrias. Nós devemos evitar as tristezas nesse mundo, mas elas poderão chegar, mas não devemos ir de encontro a elas. Mas as nossas alegrias, nós precisamos de Jesus. Para muitos ali, aquela festa não seria a mesma se Jesus não estivesse presente. Todos perguntavam por ele, porque ele se atrasou, e para muitos, talvez era a grande atração da festa, e sempre deve ser a grande atração de tudo. A grande atração dos nossos cultos não são os pregadores. Hoje, quando muitos ficam correndo atrás de pregadores e ficam colocando depois parabéns, homem de Deus, grande céu, elogios infinitos para os pregadores, mas não reconhecem a pessoa de Jesus. Os pregadores são simplesmente instrumentos, e são servos, e são dulos, e deveriam realmente exaltar a Jesus, mas nós estamos num tempo que as pessoas não estão perguntando por Cristo, onde estará Ele, mas estão perguntando pelos pregadores, e aquela festa não seria a mesma se Cristo não chegasse a tempo. Há muitas festas que Jesus não está presente. A maior festa para muitos, chamada festa do nascimento de Cristo, Natal, nós ficamos perplexos como muitas pessoas podem festejar o Natal sem Cristo. É um verdadeiro ato de paganismo que está tomando conta da nossa sociedade. Se nós não louvamos aqui ao nosso Senhor, nós não o faremos na eternidade. Ele deve ser o convidado importante das nossas festas, dos momentos alegres, não só para nos consolar, mas dos momentos bons, que felizmente Deus nos concede. E um dia haverá uma festa perene, para que nos leve ao lar da morada celestial. E com esse item nós praticamente terminamos. Por que perguntamos por Jesus? Porque nós precisamos dele como guia para nos levar à morada celestial. Chegará o dia em que, inevitavelmente, as pessoas farão essa mesma pergunta: onde ele estará? Mas não com interesse por ele, mas para fugir da sua presença, porque será algo horrível a pessoa entrar numa escuridão sem aquele que é o guia por excelência, sem aquele que disse: eu tenho as chaves do inferno e da morte. E será pavoroso para o ímpio, para aquele que não teve realmente essa graça de se apegar a Jesus com amor, para ser salvo por ele, dirigido, consolado, para tê-lo como partícipe nas experiências da vida e para que o leve finalmente ao lar celestial.
Então, nós devemos formular essa pergunta, não da maneira que as pessoas formulavam, por curiosidade, por desprezo e ódio, por dúvida, por ambição material, mas formular essa pergunta por amor e dizermos como o apóstolo Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E também como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Então Jesus está conosco. Ele está na igreja, ele está no nosso coração, ele está no nosso lar, ele está na nossa vida.